Fala, gente boa, diretamente aqui do App Física. Eu, professor Antônio Marcos, trazendo diretamente para você uma app questão diretamente da prova da FUVEST. Vamos a ela. Olha só, gente boa. Bom, esse é um exercício primoroso, gente. Ele usa inúmeras concepções, inúmeros conceitos, gerador, medidor, circuito. Não tem nem mais o que comentar. Vamos ao processo. Ele diz assim: o arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F, um amperímetro A, um voltímetro V, três resistores R1, R2 e R3 de resistências iguais. Opa, isso merece destaque. Os resistores têm resistências iguais. E fios de ligação. Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 amperes e o voltímetro uma tensão de 6 volts, a potência dissipada em R2 é igual a... Bom, ele está querendo que nós encontremos a potência dissipada no resistor R2. Ele diz o seguinte: note e adote, a resistência interna do voltímetro é muito maior que a dos resistores. O voltímetro ideal, as resistências dos fios de ligação devem ser ignoradas. Bom, são apenas observações estruturais para que você não cometa nenhum erro técnico nem teórico. Bom, o que esse cara quer de mim? Que eu encontre a potência em R2. Para achar a potência em R2, eu preciso do valor de R2, ou da DDP, ou da corrente. Basta que eu tenha resistência e corrente, ou resistência de DDP, ou corrente DDP. Eu vou direto ao ponto. Veja que ele deu a demarcação da corrente, gente. Você veja aqui, ó, você tem aqui a parte positiva, ó, deixar aqui bem destacado, a corrente sai daqui do positivo, o amperímetro mede 2 amperes, então a corrente vai fluir, ó. Quando chega nesse pontinho, vai haver uma divisão, tem um sistema em paralelo, né? Então, uma parte da corrente desce, uma parte da corrente vai por cima. Essa corrente total, eu já sei que ela mede 2 amperes, só que a fracionada, né? Uma que passa em R1 e R2, lá em cima, e a de baixo que passa em R3 aqui embaixo, né? Elas vão se juntar aqui nesse ponto e fechar o circuito direitinho, tá? Então, a fonte de tensão, né, que é um gerador, possivelmente uma bateria, ela está com esse indicativo. A corrente que está passando por cima, que passa pelo R1, gente, pelo R2, eu vou chamar de corrente IA. A corrente que passa por baixo, que passa no R3, eu vou chamar corrente IB. Tá. Eu preciso da potência em R2. Como é que eu calcularia potência dissipada? Bom, como tem resistência e corrente, eu posso usar isso aqui, ó, RI ao quadrado. Cuidado, potência 2 é R2 vezes... Qual é a corrente que passa em R2? IA ao quadrado. Eu preciso do valor de R2 e da corrente IA. Pô, Marcos, como é que eu vou fazer isso aqui? Calma, vamos por partes, né? A gente está falando aqui de FUVEST, qualquer impulsividade pode ser ruim. Veja, gente, a corrente IA que está passando aqui em cima e a corrente IB que está passando embaixo são subdivisões da corrente de 2 amperes. Então, uma certeza eu tenho, que IA mais IB corresponde a 2 amperes. E tem uma dica legal. Ele disse que as resistências são iguais. Então, R1 eu vou chamar de R. R2 eu vou chamar de R. R3 também é R. Veja que R em cima com R embaixo estão em série, com a mesma corrente IA passando nelas. R com R, 2R. Então, eu tenho 2R na parte de cima e só R na parte de baixo. Veja, como o sistema de cima está em paralelo com o sistema de baixo, a DDP é a mesma, significa que quanto mais resistência, menor a passagem de corrente, quanto menos resistência, maior a passagem de corrente. Na parte superior, 2R. Na parte inferior, só R. A parte superior tem o dobro da resistência da inferior. Onde você dobra a resistência, a corrente é a metade.
Quanto mais resistência, menos corrente. Dobrou a resistência, a corrente é a metade, ou seja, a corrente IA é a metade da que está embaixo, IB. Se você fizer aqui, ó, extremos pelos meios, I de B igual a 2 vezes IA. Use isso a seu favor. Corrente A mais, quem é IB? 2 vezes a corrente A igual a 2. IA com 2IA, 3IA igual a 2. Corrente de A, 2/3 de ampere. Eu já achei a corrente por onde a potência de R2 funciona. Ah, vou achar o IB. Bom, se quiser achar o IB, acho. Não sei se precisa. IB 2 vezes IA, que é 2/3. Então, a corrente de B, 4/3 de ampere. Tá, tudo bem. Mas, Marcos, para achar a potência 2, que é essa que está aqui, ó, eu preciso encontrar a resistência R2. Bom, todas são iguais. Se você encontrar uma, você encontra as outras. Se você olhar bem com atenção, vou colocar aqui numa outra cor, vou botar aqui de violeta. Se você olhar bem para R1, que é esse cara aqui, ó, R1 tem uma resistência de 6 volts. Ó, estou riscando aqui bem forte para a gente destacar. R1 é U sobre I. Qual é a corrente que passa em R1? Corrente IA. Então, a DDP para 1, um voltímetro está marcando só o R1, é de 6 volts. A corrente IA, ela vale 2/3 de ampere. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, 6 vezes 3, 18, dividido por 2, que daria 9 ohms. Opa! R1 vale 9. R2 também vale 9. R3 também vale 9. Todos são iguais. Poxa, se todos são iguais, agora eu resolvo o meu problema aqui com a potência número 2. Vou destacar de preto. Potência em 2 é R2 vezes a corrente IA ao quadrado. Potência em 2. Resistência de 2, 9. Corrente que passa em 2, que é a corrente IA, vale 2/3 elevado ao quadrado. Potência em 2, 9 vezes 2 ao quadrado vale 4, 3 ao quadrado vale 9, potência em 2 é igual, simplifico o 9 aqui, o que sobra são 4 watts de potência, portanto seria letra A. É um exercício primoroso, importante e muito inteligente, gente boa. Eu espero que você tenha aproveitado. Fica com a gente aqui no App Dicas, fica com a gente aqui no App Física, fica com a gente nas App Questões, no YouTube, no Instagram. Você não vai se arrepender. Tem sempre coisa boa no App Física para você. Um grande abraço, gente boa. Até a próxima.